a peça, você mesmo, Alberto, fazer a prece inicial. Uma bênção do Pai querido, para vocês, da revista Máxima Doutrinária, hoje no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Item 1, injúrias e violência. Então vamos fazer a leitura aqui do item 1. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprender foi dito aos antigos: não matarás. Todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que se intolerante contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Então, por esses ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até mesmo qualquer expressão descortês para com os nossos semelhantes. Então, raca, entre os hebreus, em termo de desprezo, que significava homem de má conduta, e era pronunciado cuspindo e virando-se o rosto. Ele vai ainda mais longe, visto que ameaça lançar ao fogo do inferno aquele que disser a seu irmão é louco. Então, por essas passagens, estamos observando que na nossa caminhada, buscando o aperfeiçoamento moral, vamos compreendendo os ensinamentos do Mestre Jesus, buscando essa compreensão das bem-aventuranças, do que é ser manso, ser pacífico, para que nessa luta nossa, precisamos interiorizar os nossos sentimentos e buscar e buscar os ensinamentos para que possamos aperfeiçoar o nosso lado espiritual. E buscar a paciência, sabemos que é muito complexo para a gente ter a paciência, ser resignado perante o nosso próximo, mas precisamos fazer um esforço muito forte para vencermos essas ainda radiações negativas que possuímos. E para isso é preciso que trabalhemos no nosso mundo.
que busquemos a existir, que sejamos amáveis, dóceis com o nosso próximo. E sabemos que nem toda hora nós estamos num sentido agradável. Temos os nossos tormentos, as nossas decepções, e assim precisamos dessa melhora. E esse é o trabalho nosso aqui na Terra, seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Sabemos que seguir do jeito que o Evangelho nos mostra, ainda estamos distantes, porque estamos aí num local de provas e expiações e precisamos de muito esforço para compreender na mente e levar até o nosso pé. Porque não é fácil a nossa trajetória aqui na Terra. Ainda estamos voltados mais para o lado material, estamos preocupados com o que é necessário, porém, quando a gente ultrapassa esse necessário, a gente começa a abusar desse texto. E o próprio Jesus nos chama a atenção de que a gente precisa dar muito mais valor aos bens do céu do que os da terra. Os da terra são passageiros, serve para a nossa evolução, para a nossa estadia aqui na Terra. Porém, é preciso que a gente entenda que tudo aqui é passageiro e que o que a gente vai conseguir levar são os bens morais, o aprendizado, a boa conduta, o amor ao próximo, essas bem-aventuranças que todos nós estamos procurando. Então, é sempre um auxílio. Nós não podemos evoluir sozinhos. Precisamos do auxílio do outro. Um ajudando com o lado do amor, outros, às vezes, trazendo a intriga para que possamos vivenciar esse sentimento de ajuda. Saber perdoar, que é uma coisa muito complexa, mas pelo menos que a gente já tenha dentro de nós essa luz a respeito do perdão. E assim vamos prosseguir a nossa trajetória, procurando esse aprendizado. Então, para ser pacífico e mente de pacífico, é preciso ter dias de silêncio. Um dos pontos de partida é exatamente iniciado no barulho. Então, para termos exatamente esse sistema de trabalho, é preciso ter um trabalho para buscar esse ritmo, para alcançar a evolução. Então, essa é a lei do Senhor de Deus. Então, precisa buscar tudo isso. E o próprio Jesus dá uma explicação a respeito da importância do pensamento e da escrita. Porque tudo que a gente pensa, estamos irradiando mentalmente algo. Então, se estamos pensando para o bem, estamos levando esse pensamento com boas ações, fluidos agradáveis, amorosos, conforme mas se estamos envolvidos em pensamentos inferiores, vamos prejudicar a nós e ao nosso próximo. Porque se a gente coloca no plano, é exatamente o que cai do nosso coração. Então, precisamos de muita luz, precisamos de muito esforço para que sejamos
esta criatura mais aperfeiçoada. E aí Jesus ainda diz que a própria doçura, a mansidão, a paciência, espelhou muito bem a harmonia e a ordem divina que começam dentro do próprio homem. Então, essa intenção, o interesse, desencadeiam as forças da vontade que comandam o pensamento e as ações. Então, essas virtudes devem ser cultivadas pela reforma íntima, na implantação da renovação mental e se espraiando pelo lar, junto à família, prolongando-se aos amigos sadios ou aos necessitados. Então, se já temos dentro de nós essa ação amorosa, já começa dentro do lar. Dentro do lar, a gente precisa buscar essa harmonia, evitar os conflitos e ser pacificadores cada vez mais. E aí vamos espalhando pelos nossos amigos, no local de trabalho, seja numa praça, onde passarmos. Precisamos deixar este rastro de amor para que todos possam ter esse sentimento. Então, cada um vai alcançando, de acordo com o seu grau evolutivo, o seu esforço, a sua vontade de perseverar no bem e trabalhar para ser melhor a cada dia. Então, isso é chamado como reforma íntima, que é o esforço da nossa mudança. Sabemos que estamos aqui num mundo de provas e expiações e temos um determinado limite. Não possamos alcançar tudo de vez. E de acordo a encarnação a encarnação, a gente vai buscando uma modificação para melhor na nossa caminhada. Porque em uma só existência não vamos conseguir alcançar esse verdadeiro reino de Deus para nos tornarmos bem-aventurados e pacíficos. Mas, com esse trabalho de existência a existência, nós vamos adquirindo. Então, hoje, já estamos bem melhor do que há 50 anos atrás, vamos dizer assim. Então, naquela passagem que fala que a gente chamar o outro, naquele tempo, de irmão raca, então, quando se fazia uma colocação desta, às vezes as pessoas cuspiam e viravam o rosto. Naquele tempo, veja que hoje já não se faz mais isso, é muito difícil, mas ainda tem outras coisas que foram modificadas e as pessoas ainda têm esse ódio de uma outra pessoa. Então, esse ódio a gente vai se trabalhando, tentando tirar a cada dia, porque nós não ainda conseguimos alcançar esse patamar de amor conforme nos ensina Jesus, mas estamos trabalhando para que possamos chegar a este ponto. Então, é de encarnação a encarnação, existência a existência, que vamos adquirindo as experiências. Então, é um trabalho muito dedicado ao Evangelho para que possamos nos tornar esses verdadeiros filhos de Deus. Aí, quando ele diz que os verdadeiros filhos de Deus, não quer dizer que os outros não são. Todos nós somos. Mas cada um está num degrau. Então, esse degrau, para essa compreensão, vai depender da evolução de cada um. Mas todos são filhos de Deus e Deus gosta e abraça a todos. Ele dá a cada um de acordo os seus merecimentos. Então, é através da luta que a gente vai adquirindo esses conhecimentos, vamos nos trabalhando interiormente para vencermos não ao outro, mas a nós mesmos.
chegar ao conhecimento de que precisamos ser tolerantes, precisamos ser indulgentes para chegar ao ponto do amor. Então, todos nós estamos seguindo este roteiro. Uns aprendendo com mais facilidade, devido ao aproveitamento em outras existências, outros começando agora, outros por começarem, mas aqueles que já começaram e já têm um entendimento mais ampliado, têm o dever de levar os ensinamentos àqueles que ainda não têm esse conhecimento. É aquela passagem do Evangelho, do item 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Então, quer dizer, o conhecimento que já tem é preciso levar à frente e não ficar para si, mas levar esse conhecimento aos nossos semelhantes. Então, cada um vai pegando essa semente e regando de acordo a sua evolução. São esses ensinamentos que o próprio Jesus tem nos mostrado para que possamos ser esses irmãos pacificadores e que sejam mansos. Mas manso não quer dizer tolo, mas buscando adquirir essas experiências para saber lidar com o próximo. Porque aquele que ainda não conhece, vive na ignorância do conhecimento, para ele tanto faz o que ele diz. Mas para quem já tem o conhecimento, é preciso saber as palavras a ser lançadas, que às vezes pode ferir um dos nossos irmãos pela tradução que ele ainda possa fazer. Então, vamos sempre estar atento ao que falamos, porque vem do fundo do coração. Então, tudo aquilo que lançamos vem dos nossos sentimentos. Então, não podemos ser aquele verniz de falar uma coisa e sair do coração outra. Então, é esse o nosso trabalho aqui na Terra, de buscar essa melhora, esse aprendizado para que a gente possa auxiliar o próximo, levando essa luz esclarecedora do Evangelho, que é um trabalho muito importante aqui na Terra. Às vezes a gente até pensa, mas nem todos querem. Mas o próprio Jesus lançou a semente e deixou aí. Sigam. Então, aqueles que seguiram hoje encontram-se num patamar mais agradável, porque já tem um outro entendimento, já conhece a vida material e sabe, tem o conhecimento também de que existe a vida espiritual. A vida material é um suporte para que o espírito alcance essa amplitude de conhecimento, no sentido moral, para que, ao passar para a vida espiritual, encontre mais facilidade na sua caminhada. Então, a semente foi lançada há mais de 2000 anos e que cada um vai adquirindo, vai regando, vai buscando cultivar com muita delicadeza, com muito amor, para que tenhamos bons frutos. Alguém deseja fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Pode fazer. Então, vamos prosseguir. A base dos bons pensamentos é constante e vigilante sintonia elevada das radiações mentais e vice-versa. Os bons pensamentos alcançam as emoções descontroladas, produzindo boas ações, dispensando a intolerância e a cólera, que pode se entender como um curto-circuito pensante. A mansidão, a moderação, a prudência são retrato da alma afável e justa. Então, todos aqueles que
recebe uma ingratidão, se ele tem a prudência, a mansidão, a moderação, ele não se aborrece tanto quanto aquele que ainda não possui, porque ele já entende a condição daquela criatura que lançou aquela palavra desagradável. É uma pessoa que ainda não tem o conhecimento real do Evangelho, está em busca, mas ainda não conhece. Então, não adianta a gente retrucar com aquelas criaturas. E sabemos que isso é muito complexo, mas serve como teste para que a gente possa avançar. Então, vamos sempre estar atento a esta passagem sobre a mansidão, moderação, prudência, porque isso vai fazer com que nos eleve moralmente e nos sustente nessa trajetória. Mais adiante, encontramos, quando Jesus explicitou que os mansos herdarão a terra e que os pacíficos serão chamados filhos de Deus, ele prometeu a paz na terra como no céu. Então, se nós conseguirmos buscar essa paz aqui na terra, imagine que felicidade não encontraremos no céu. Então, que façamos aqui a base da nossa trajetória, somando cada vez mais de existência em existência, esse amor ensinado por Jesus, que, como sempre estamos observando, que esse amor ensinado por Jesus ainda estamos distantes, mas estamos nos esforçando para conquistar esse sentimento. Então, não se tem paz e serenidade no coração enquanto não se compreender com paciência as necessidades dos semelhantes, principalmente quando a ignorância é dirigida pela violência. Só se alcança esta compreensão com a afabilidade, doçura, tolerância, brandura e pacificação. Então, nos tempos ainda bem longínquos, essa conquista era buscada pela violência, pela força. Então, aquele mais forte vencia. Hoje, isso já está diminuindo. Hoje a gente encontra um querendo vencer o outro, mas em pensamento. Então, se dá bem e não se importa que o outro se dê mal. Então, com isso, hoje já se modificou bastante e, em muitas das vezes, a gente observa que muitos dos nossos irmãos são pacientes para conosco. E assim também possamos ser para com os outros. Porque isso é que vai nos fazer essa união de amor para que a Terra vença todas essas situações que ainda se encontra em desalinho. Então, esses ensinamentos que todos nós estamos ouvindo sempre, no dia a dia, nos dá essa força para prosseguirmos a caminhada. É como diz, para conquistarmos algo é preciso de muita luta. Para chegarmos à vitória, precisamos de um trabalho muito forte, muito dedicado, para que possamos conquistar esse amor ensinado pelo Mestre Jesus, que é o Evangelho dentro de nós. Então, a cada dia vamos nos trabalhando, vamos nos melhorando, vamos nos fortificando e assim chegando a esse patamar do conhecimento, vivenciando o Evangelho com dedicação e com amor. Como reconhecer
a injúria, a violência e a cólera. Então, a injúria é um ato de ofender alguém atribuindo injustamente uma falsa ação ou pensamento. É difamante. Por várias vezes, Jesus aconselha a não injuriar o semelhante. Então, deve-se lembrar que as palavras revestem sonoramente os pensamentos e refletem a expressão dos sentimentos, consignando por si a responsabilidade individual e coletiva. Então, que todos nós possamos entender tudo isso, porque o que lançamos vem exatamente do pensamento. Somos energias. O próprio Jesus diz que nós podemos fazer mais do que o que... Mas é preciso que, para fazer tudo o que ele fez, é preciso de uma harmonia, de uma humildade e muita segurança em si, para entender esse sentimento e fazer com que as nossas palavras vibrem como um tesouro moral perante os nossos irmãos. E sabemos que ainda temos muitas atitudes desagradáveis, mas estamos nos trabalhando para nos tornarmos melhores. A violência é um ato de transgredir e infringir a lei em coação física ou moral, em abuso do respeito ao próximo. O violento sempre usa da força bruta, enquanto o manso é afável e tolerante. Todo intransigente é irritável e intolerante e se identifica pela incompreensão e exigência com os outros. Então, nada para ele está bom. É preciso fazer 100% e, às vezes, mesmo fazendo, ainda acha que precisa fazer mais. Exige demasiadamente. Mas, se for fazer com ele, ele não vai gostar. Então, é preciso que a gente entenda o que a gente deseja que o outro faça por a gente precisa também fazer do mesmo sentido, amoroso, para que o outro sinta-se agradável. Então, permutas que vamos fazendo para que o progresso avance. Porque se um quer se apoderar do outro, termina complicando. Então é preciso que ambos dêem as mãos para que todas as coisas sejam agradáveis. São severos e rígidos com os outros, não lhe permitindo infrações, pois se consideram infalíveis. São sempre ríspidos no lar e no agir, às vezes até com quem estimam. Têm prazer em denegrir as pessoas. Não sabem perdoar nem mesmo as pequenas falhas humanas. O senso crítico e seu poder de análise se tornam exigentes, radicais e duros. Então, sempre o intolerante quer ter razão. O outro, mesmo fazendo certo, ele se acha no dever de estar criticando, de estar exigindo e querendo mais perfeição no que se está fazendo. Então, esse ainda está num caminho em busca de aprendizado moral. E todos nós sabemos que cada um está no seu grau de conhecimento, no seu grau evolutivo, e com isso ainda cometem essas tribulações desagradáveis. Mas alguns já buscaram interiorizar no sentimento, no coração, essa mensagem do amigo e mestre Jesus.
Então, vamos nos esforçando, porque com esforço a gente conquista esse verdadeiro reino de Deus. Sabemos que não está próximo ainda, mas que estamos perseverando para encontrarmos este verdadeiro reino de Deus, que Ele dá para todos. E assim vamos conquistando. Então, vamos deixando essas asperezas, pouco a pouco, porque nem sempre vamos alcançar essa luz verdadeira do Evangelho de uma hora para outra, porque ainda temos muitos tormentos, muitas montanhas a tirar de dentro de nós, e que precisamos aproveitar o tempo em que aqui estamos encarnados, procurando no dia a dia se tornar criaturas melhor. Esse é o trabalho de todos nós, um auxiliando o outro. Aquele que sabe um pouco mais, ensina aquele que ainda deseja saber. E aqueles que ainda não querem saber, amanhã vão ter a oportunidade de buscar esses conhecimentos. Jesus mostrou ao homem que, à medida que ele julgar, será julgado. A intolerância é irmã da impaciência, da irritação, que é o primeiro alerta de perigo do desequilíbrio mental. O impaciente é sempre inquieto, agitado e aborrecido. São defeitos satélites do egoísta. Então, ele está em um determinado lugar, acha que aquele lugar não está bom, e pressa para tudo. Qualquer palavra que é dita, ele já toma como ofensa, já não aceita aqueles ensinamentos, acha que a pessoa está querendo envolver em tantas coisas e não dá atenção. Então, perde, naquele momento, de colher os bons frutos. Porque todo aquele que, à luz do conhecimento, aos nossos semelhantes, estamos fazendo algo em prol de nós e do nosso semelhante. Porque a luz foi dada para todos, mas nem todos ainda buscam este ponto de luz. A intolerância e a impaciência acabam levando o homem à violência e esta à cólera. Quantos se desesperam com coisas bobas, no desrespeito, principalmente acontece muito no trânsito, nas ruas e até dentro do lar. Às vezes, com a palavra amarga, já se aborrece e já dita ordens desagradáveis, porque não tem o conhecimento da tolerância, não tem o conhecimento da paciência, não tem o conhecimento do Evangelho. Então, é uma pessoa ainda, como é colocada, de ignorante, ou seja, não tem conhecimento dos ensinamentos da lei divina. Então, com o tempo, passará a buscar esse conhecimento. Porque todos aqueles que diz que quem vai a um templo é porque não tem o que fazer, um dia ele também vai em busca. Porque, na realidade, cada um tem que se doar para compreender os ensinamentos do Mestre Jesus. E para isso é preciso muita dedicação e muito amor. Então, precisamos deixar, às vezes, 1 hora durante o dia para esse trabalho de conhecer o Evangelho. Então, hoje a gente busca um ponto, amanhã mais outro, amanhã depois mais outro,
E assim vamos adquirindo conhecimento, porque isso é agradável e é bom para que todos nós possamos vivenciar essa luz esclarecedora na nossa caminhada. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Então, tudo indica que está tudo ok. Então, a cólera é um fluido viscoso que bloqueia a razão e ativa os instintos primários negativos, impossibilitando a criatura ao entendimento da realidade, subjugando-se ao orgulho pela impotência de seu raciocínio e, todos sabemos, comprometendo a saúde. Então, imagine que uma criatura cheia de problemas, encolerizada, de ódio, de tormento, de decepções, reclamando da vida constantemente, porque reclamar da vida sempre a gente faz, mas dentro de um limite. Outros já ultrapassam aquele limite. Então, isso chega a causar problemas na nossa saúde. Às vezes a gente busca um processo de cura e, na verdade, ela nem sempre está no sistema nervoso, no nosso organismo. Ela está na nossa mente. E é preciso que a gente tenha esse cuidado de saber separar o um do outro, para que possamos entender que, através da cólera, a gente chega ao abismo. Através da humildade, através da paciência, através da indulgência, nós podemos buscar a nossa autotransformação e ter um sentimento de paz e de harmonia. Mais adiante encontramos aqui, o espírita deve tomar muito cuidado com a cólera, sendo raios de sentimentos desarticulados. Ela não exclui certas qualidades do coração, podendo enganar pela invigilância, atribuindo ao seu temperamento ativo, quando é, na realidade, nascida da impotência, do orgulho e da fraqueza nas resoluções, das imperfeições que revestem o espírito. A única solução, no momento, é dar uma parada rápida nos centros seletivos da mente e procurar a origem do problema, amparados em Jesus, para a reorganização da casa mental. Olha o que a cólera pode transformar. Então, quando a gente conseguir entender todos esses passos que às vezes sentimos, o desespero, é uma pessoa violenta, desagradável, então que é preciso que a gente dê essa parada, analise, e são poucos que buscam esse trabalho de observar para dentro de si e assim poder controlar as suas emoções. Porque o ser humano, se ele é colérico ou passivo, a gente pode comparar com um carro descendo a ladeira sem freio. Então, não tem como a gente parar esse carro. Mas se somos uma criatura já tolerante, então a gente consegue dar esse freio. Isso no sentido dos nossos sentimentos. Então, aí a gente pode entender quanto a cólera causa dentro de nós. Às vezes,
a gente é aborrecido, diz coisas aos nossos semelhantes, até dentro da família mesmo. E se a gente pudesse gravar, e depois de tudo isso ter passado, e a gente assistir novamente aquele replay, a gente fica envergonhado e diz, esse não fui eu. Porque é triste as resoluções tomadas num ato colérico. Tudo isso estamos já modificando, já melhoramos bastante, já somos criaturas mais agradáveis, já temos o Evangelho dentro de nós e, pouco a pouco, ele vai nos mostrando esse roteiro para chegarmos até o amor. É como tornamos afáveis, mansos e pacificadores. Então, a benevolência com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, gera a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. As pessoas são mansas porque não permitem que nada as irritem, uma vez que são verdadeiras tanto no trato formal como na meiguice do coração para com os íntimos. Então, todo aquele que já trabalhou o seu íntimo, que é conhecido como a reforma íntima, ele sempre está firme nas resoluções. Ele não se desespera, não se aborrece de maneira descontrolada. Ele tem o seu limite. Ele para, analisa, pensa, e se quer responder, ele vai fazer essa análise. Eu devo ou não? Então, a própria consciência diz. E aí a gente toma as resoluções de acordo às nossas condições favoráveis. Então, se já trabalhamos a humildade, a indulgência, já estamos bem desenvolvidos, sempre a gente vai tomar essas resoluções de acordo com essa lei de amor. Não 100%, mas pelo menos já estamos buscando responder de melhor maneira, respeitando o seu próximo. Porque sabemos que tanto nós como o próximo, às vezes, sai do roteiro. E é preciso que seja perdoado. Como o Evangelho nos mostra que devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes, ou seja, infinitamente. Mas para nós, ainda não conseguimos perdoar infinitamente. Mas chegaremos a esse ponto. A brandura e a mansidão complementam a delicadeza de espírito. O ódio, o fanatismo, a ambição do poder e os privilégios da riqueza crescem ao nosso redor. Entretanto, o foco de luz do olho é cada vez mais forte. Então, como ser manso e brando neste mundo de violência? Como pacificar o espírito e promover a paz no mundo? Não existe paz sem liberdade, nem liberdade sem respeito mútuo. Nem sempre a retórica traduz os legítimos sentimentos de paz. Os pensamentos e as ações humanas podem mudar a face da terra. Jesus disse: os mansos herdarão a terra e os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, como honrar a promessa do Senhor na edificação deste mundo melhor? Através do autoaprimoramento e da sinceridade de propósito. A higiene mental, através do pensamento positivo,
não dando guarida a contrariedades, a disposição firme para o conhecimento do bem e perseverança na sua prática. A abnegação, entendida como renúncia sublimada, como desprendimento, o espírito de conciliação em todas as disputas e exaltações, a busca na prece e na meditação da renovação de forças e disposição para o bem. São elementos de pacificação e mansuetude para a alma. Ser manso e pacífico está longe de ser acomodado. É luta interior, perene, para a construção de um caráter evolutivo. Então, por essas mensagens, a gente pode observar a nossa trajetória, o que já podemos mudar, o que estamos mudando e o que ainda não podemos mudar, mas que nos esforcemos, porque é como diz, a vida continua. Então, cada vez mais, lutando para o bem de todos, estamos lutando para nós. Então, a nossa terra-mãe é uma bênção dada por Deus e que precisamos ter o maior cuidado com ela. Porque o que a gente dá para ela, ela devolve para a gente. Então, se hoje estamos dando amor, vamos receber amor. Mas se estamos ainda no grupo dos violentos, vamos também encontrar as dificuldades, não como castigo divino, mas pelos nossos atos, pelas nossas ações, que ainda são bem inferiores. Então, que busquemos aproveitar os momentos que estamos passando aqui nessa escola, neste hospital, nesta penitenciária, para que possamos liquidar as nossas dívidas, aprender a lidar com o nosso próximo e com nós mesmos. Então, essa é a nossa luta aqui na Terra. Amor e paz. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, nos fortaleça